Então vamos lá. Então, hoje a gente vai começar uma sessão em nome do Departamento de Disfunção Sexual Masculina e escolhemos aí como tema, né, de novembro, uma discussão sobre ejaculação precoce. Afinal, né, o que nós temos a oferecer para os nossos pacientes. Então, eu fico muito grato aí, mais uma vez, pelo convite da ABENS em participar dessa discussão, agora como anfitrião e também apresentador, né? E junto comigo hoje teremos também aí a presença do colega Eduardo Médici, psiquiatra de Curitiba, no Paraná, a Fernanda, psicóloga de São Paulo, e também o Alberto Bona. Vou deixar aí a apresentação mais detalhada de cada um com o decorrer das apresentações. Coube a mim, então, uma apresentação inicial do que é essa alteração, né, e os colegas, com certeza, darão aí sequência na discussão com a visão de cada um em cada área sobre, principalmente, o manejo clínico, o tratamento dessa disfunção. Então, a ejaculação precoce, né, ela tem a primeira descrição na literatura recente, a gente está falando aí algo um pouco mais de um século, né, e primeiramente foi encarada apenas como um distúrbio psicológico, posteriormente como uma neurose, né, até que atualmente, devido a diversas mudanças socioculturais, o modo de encarar, né, o sexo não apenas como algo visando reprodução, mas fonte de prazer. Então, associado também à mudança do contexto, né, a igualdade de gêneros, o empoderamento feminino, fez com que toda essa avaliação, todo esse contexto e diagnóstico da ejaculação precoce fosse alterado. E hoje, basicamente, a gente usa um tripé para avaliar a ejaculação precoce, né, com critérios tanto objetivos como subjetivos. E o primeiro que a gente coloca, que é o critério objetivo, é o tempo de latência ejaculatória curta, né? Varia, obviamente, dependendo da diretriz da sociedade, né, que norteia, mas a gente vai ver aí a grande maioria delas colocando os pacientes, a grande maioria dos pacientes portadores de ejaculação precoce com um tempo inferior a cerca de 1 minuto. Mas não só esse critério do tempo a gente leva em conta, né? A gente tem que ter a associação também da sensação de dificuldade de controle. Aí eu uso muito até uma analogia minha de consultório, né? Que eu falo que o paciente ele se sente como se fosse um passageiro no carro. Ele tem muita dificuldade de identificar as próprias sensações premonitórias do orgasmo. E, para finalizar o tripé, a gente tem a associação também do sofrimento, da angústia, não só do paciente, como da parceria, né? Então, afetando toda a dinâmica do casal. Esse homem, muitas vezes, ele fica preocupado e focado muito mais no retardo do tempo do que na própria experiência do prazer. E isso acaba aí tendo grande repercussão negativa na qualidade de vida desse homem. São várias as sociedades, né, que, como eu disse, norteiam, a gente tem aí a maioria delas baseando nesse tripé, e eu destaco aqui a última definição, a última revisão da ISSM, né, que preconiza o seguinte, naquele critério objetivo, né, o tempo de ejaculação, que na ejaculação primária, ou a ejaculação por toda a vida, que também é chamado assim por alguns autores, esse tempo costuma, de fato, ser aí menor do que 1 minuto, sendo que nos pacientes portadores da ejaculação precoce adquirida, esse tempo é um pouquinho maior. A grande maioria deles se encaixam aí menos do que 3 minutos. Então, associado a esse critério objetivo, a gente tem a inabilidade ou dificuldade em retardar a ejaculação em quase ou praticamente quase todas as relações, né, vaginais penetrativas, assim como é definido na revisão, e também esse impacto negativo, né? Então, destacando aí os sentimentos de angústia, aborrecimento, frustração, esse paciente ele passa a ter evitação de intimidade sexual. E aí, temos aí também, passeando por todas essas classificações, destacando aí não só a que eu comentei, da ISSM, mas também o DSM, principalmente aí para os colegas que trabalham um pouco mais na área psicológica, e até o CID-10 também com a classificação muito similar àquela que a ISSM traz para a gente. Dentro desses subtipos, então, a gente tem a primária, ou a secundária, ou adquirida,
A ejaculação precoce global, ou então a situacional, que é muito relacionada ao grau de excitação desse paciente, né, ao grau de ansiedade, o tempo de abstinência e o estado de relaxamento dele. Temos aí a ejaculação precoce quando ela vem associada ou decorrente de outras disfunções sexuais, aí destacando principalmente a ejaculação precoce, a disfunção erétil em indivíduos adultos mais velhos. A ejaculação precoce naturalmente variável, que se assimila muito à ejaculação precoce de caráter situacional, então algo aí muito relacionado com uma variação normal do desempenho, né, que esse indivíduo dificilmente ele se classifica ali naquelas outras situações diagnósticas. E, por final, a ejaculação precoce subjetiva, né, esse paciente, ele tem geralmente um tempo de latência até maior do que a média, em alguns casos, mas que talvez por uma questão educacional, uma questão conjugal, ele se caracteriza como portador dessa alteração. E aí, quando a gente aplica aqueles critérios diagnósticos, a gente vê que não é bem assim. E para quem lida, né, com disfunções sexuais masculinas, já sabe muito bem disso, que a gente está aqui diante nessa discussão da disfunção sexual mais comuns na nossa prática, nos nossos consultórios, e que até por essa dificuldade de ter uma padronização única e universal, a gente tem aí todos os trabalhos que foram levantar, né, a prevalência, a incidência dessa alteração em diversos meios, né, diversos também resultados. Isso variando aí desde 8% até 35% dos homens apresentando alguma queixa, alguma alteração relacionada. Mas que a maioria dos estudos fica ali em torno de 20% a 30% de prevalência. E quanto à etiologia, a gente tem aí realmente um hiato de conhecimento que a gente avança cada vez mais e aquilo que começou principalmente com hipóteses psicológicas, hoje há uma compreensão maior de que há uma disfunção, principalmente neurobiológica, né, como fator central aí da doença, e que há de fato uma interação complexa. E a gente destaca aí tanto as vias serotoninérgicas como as vias também dopaminérgicas como fatores aí principais causais da ejaculação precoce. E aí tem aí diversas outras citações de neurotransmissores, hormônios também envolvidos, como aqui eu coloquei, por exemplo, a ocitocina. Temos aí alguns fatores endócrinos associados, disfunções tireoidianas, por exemplo, são relatadas. A genética aí está nos ajudando a compreender cada vez mais algo que a gente já até sabia que existia, pela maior relação, maior incidência em familiares também com a alteração. A ansiedade também está relacionada, nem sempre aquela ansiedade que acomete o indivíduo globalmente, mas uma ansiedade muito relacionada ao que a própria disfunção da ejaculação precoce acarreta para esse paciente, quando esse paciente, de fato, ele começa a focar muito mais no controle da ejaculação do que da experimentação do prazer em si, né? E também a hipersensibilidade, né? Tanto central como periférica, a gente também aí vem compreendendo cada vez mais como mais um fator relacionado em toda essa complexa rede multifatorial. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação diagnóstica desse paciente, é importante a gente fazer uma história abrangente, principalmente na função sexual. Então, é importante, primeiro, a gente definir para o paciente, né? Não é raro a gente ter nos nossos consultórios pacientes misturando as definições, ele não sabe dizer muito bem, ou às vezes ele não tem a liberdade, né, de dizer inicialmente o que ele apresenta. Então, principalmente indivíduos, como eu mencionei, indivíduos adultos mais velhos, idosos, tem, por exemplo, a ejaculação precoce até como um fator mantenedor e que exacerba a ejaculação precoce. Diferenciar, né, se a gente está diante de um quadro, por exemplo, apenas situacional, ou se tem realmente uma história consistente aí de algo recorrente que vem incomodando esse paciente. O IELT, né, que significa a sigla em inglês, que é o tempo de latência de ejaculação intravaginal,
ele acaba nos estudos sendo uma ferramenta objetiva, né? Afinal de contas, tem um observador cronometrando, mas que na prática médica, obviamente, isso não é aplicável, então a gente acaba usando muito mais o tempo referido ou sentido pelo paciente, né? E temos alguns questionários, eu coloquei aqui mais para citar, afinal de contas, por essa falta de padronização, a gente não conseguiu ainda chegar num questionário de fato totalmente eficaz, e acaba que eles são encontrados mais nas dinâmicas de estudos. Até hoje não temos um questionário que a gente pode entregar aqui, que vai ser o mais eficaz para a dinâmica aí dos consultórios de todos nós. E no exame clínico, né, então a gente está aí diante de algo multifatorial, o exame clínico tem que ser de fato abrangente, né, aí passando por todas alterações, avaliações urológicas, endocrinológicas, neurológicas. É importante aqui também a gente abrir um espaço para entender esse ambiente conjugal do paciente, tanto a situação dele, como a situação com a parceria. Muitas vezes, a gente sabe muito bem que disfunções sexuais, elas vêm acompanhadas, às vezes, de outras, não só com o próprio paciente, mas da parceria. Por exemplo, a gente identifica parceiras que têm disfunções de excitação e orgasmo, amplificando o problema desse homem. Então, realmente tem grande valia nesse momento a gente fazer essa avaliação, né, entrar de fato na vida íntima desse paciente, do casal. E é interessante a gente avaliar o grau de sofrimento, né? Tem até um estudo interessante que diz que o paciente com ejaculação precoce, ele tem mais de 60% de queixa de comprometimento psicológico grave decorrente, ao contrário do grupo controle, que tem menos que 5% da mesma queixa. E aí, né, lembrar que o homem nem sempre ele vai aos consultórios com tanta frequência, então acaba que sendo uma oportunidade da gente cuidar dele como um todo. E aí, nesse contexto, a gente vai pesquisar, por exemplo, alterações morfológicas, funcionais, como a doença de Peyronie, a prostatística. Alguns estudos levantam a prostatite crônica como fator causador aí da ejaculação precoce. E o laboratório acaba sendo tomado aqui como uma medida diagnóstica de exceção e vai ser, logicamente, muito mais direcionado para a clínica. Então, aqui eu encerro a minha parte, que são, de fato, aspectos iniciais. Agradeço aí mais uma vez pelo espaço. Vou passar agora a palavra para a nossa colega Fernanda. Eu queria agradecer o convite do Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas. Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga na cidade de São Paulo. É uma satisfação estar com vocês essa noite para a gente poder discutir um pouquinho as questões relacionadas ao que a gente pode oferecer do ponto de vista psicológico para os pacientes com ejaculação precoce. Eu sou docente convidada no programa do ProSex, do IPQ da USP, mestre em psicologia e psicóloga clínica. Esse é uma poesia que eu encontrei de um poeta do Rio de Janeiro falando um pouquinho da vulva. E ela fala de algumas coisas que estão impactando e que a gente ouve no relato dos pacientes quando a gente fala de ejaculação precoce. Tem muito uma questão de ejacular ou antes, muitas vezes até na cueca, antes de uma penetração ou logo após a penetração, para vocês conhecerem um pouco. A ejaculação precoce sempre vem associada a uma ansiedade, uma vulnerabilidade do paciente, a gente tem que ensinar esse paciente a conseguir manter uma excitação física e uma excitação psíquica que vão estar condizentes com a resposta de uma sensação premonitória. Eu trouxe um exemplo para vocês, por ser uma terapeuta cognitivo-comportamental, de uma microformulação do caso clínico. São pequenas situações que a gente vai destrinchar como esse evento pode estar acontecendo do ponto de vista cognitivo nos nossos pacientes. Então, um evento é um convite para um ato sexual com penetração. O que acontece? Ele tem uma avaliação cognitiva onde ele não consegue controlar a ejaculação, é o pensamento que vem na cabeça dele. Automaticamente, depois disso, ele vai ter emoções associadas. Qual emoções, por exemplo? Em geral, eles relatam ansiedade, tensão. A partir dessas emoções, ele vai emitir um comportamento. E qual que é o comportamento dele? Ou dá uma desculpa, ou ejacula rápido. Conforme a gente for vendo situações diferentes onde ele ejaculou
rápido, situações com a parceira, como ele se sentiu, como que foram os comportamentos que ele emitiu a partir daí, a gente vai conseguir criar uma estratégia de tratamento para essa microformulação do caso clínico e para tentar auxiliar com que esse homem consiga melhorar a resposta sexual dele com o passar do tempo. Alguns homens com ejaculação precoce, a gente tem um relato de que eles têm uma baixa percepção das necessidades individuais das parceiras também. Isso, um pouquinho mais para frente, eu trouxe um artigo que vai falar da comunicação sexual do casal e a função sexual. Por que isso é muito importante? Porque é uma relação onde ele precisa aprender também a lidar com o processo de excitação dessa parceira e da sua própria excitação. Quando a gente fala de ejaculação precoce, a gente tem dois grandes modelos de tratamento. Um modelo multimodal e um modelo tridimensional. O que significa isso? O modelo multimodal, ele vai trazer o aspecto psicológico e o aspecto biológico quando a gente fala de tratamento de ejaculação precoce. Então, vai trazer o nível psicológico, que é um nível cerebral, que pode ser programável, então ele pode ser aprendido pelo nosso paciente, variável conforme o contexto, quais são as situações diferentes onde ele tem esse comportamento expresso, e é baseado na experiência sexual, muitas vezes ao longo do desenvolvimento da vida deste homem. É do desenvolvimento todo, ou ela está acontecendo relacionado com alguns aspectos do ponto de vista psicológico que a gente precisa compreender um pouco mais. Geralmente, essa dificuldade interrompe o ato sexual. Encerra o controle ejaculatório, o tempo de latência e a satisfação. A falta de controle ejaculatório faz com que a gente precise pensar no aspecto biológico dessa dificuldade. Então, como que estão os reflexos do meu paciente? Isso já estava programado? Ele aprendeu? Tem uma pouca variação? Geralmente, a gente sempre ouve falar técnicas de start, stop e squeeze. São técnicas que vão agir do ponto de vista biológico na expressão do comportamento do meu paciente. Depois vem um estudo, esse estudo é muito interessante, do Emanuele Giannini, que é uma equipe italiana que trabalha muito ejaculação precoce e medicina sexual, que traz um outro elemento para a gente pensar com relação à ejaculação precoce, que é o estresse. Então, ele é o primeiro estudo que vai trazer um modelo onde vamos ter o controle, o tempo e o estresse. O que ele traz? Ele traz que a gente precisa de um aumento da serotonina na fenda sináptica. Para que isso? Porque isso melhora, no estudo dele eles observaram uma melhora do tempo de latência intravaginal dos homens que tinham um aumento de serotonina. A variação vai depender do sistema nervoso central e dos neurotransmissores onde ele atua, e da variedade de subtipos de receptores envolvidos no processo. Quando a gente fala um pouquinho, esse é o último estudo que eu encontrei de ejaculação prematura, que vai falar sobre a importância do tratamento combinado de farmacoterapia e psicoterapia. A grande diferença desse estudo é que ele traz a psicoterapia de grupo como uma forma de tratamento. É um estudo que iniciou com 1.327 pacientes e chegaram em 157 pacientes dispostos em 3 grupos. Um grupo só recebeu dapoxetina, o outro grupo foi com dapoxetina e psicoterapia de grupo, e o outro grupo só com psicoterapia de grupo. O que eles perceberam? Eles perceberam uma diferença dos pacientes que tinham a combinação da farmacoterapia com a psicoterapia de grupo em termos dos resultados para o tratamento da ejaculação precoce. Foram avaliados com instrumentos de avaliação psicológica, foram avaliados também com IELTS e com a medicação. O que é interessante do ponto de vista subjetivo da psicoterapia de grupo nesse estudo? Porque ela facilita o crescimento emocional e a resolução de problemas. Vai ajudar com que esse homem amplie o comportamento dele do ponto de vista da compreensão do desenvolvimento sexual dele e da dificuldade que ele tem. Além disso, como que eu consigo traçar estratégias de coping, que são estratégias de enfrentamento do ponto de vista comportamental, para que esse homem consiga ultrapassar esse momento e resolver essa queixa. Quando a gente fala de psicoterapia de grupo, ela
facilita o trabalho ativo. Ela é introspectiva e geralmente ela vai atuar nos sintomas e vai ajudar com que tenham mudanças, tanto do ponto de vista de personalidade, quanto aspectos do relacionamento que esse homem está desenvolvendo. Por que ela é eficaz? Porque a gente já tem estudos dentro de psicoterapia que mostram que esses pacientes têm melhoras em quadros de depressão, melhoras em quadros de ansiedade. Então, essas estratégias que foram usadas do tratamento do ponto de vista da psicoterapia em outras queixas podem ser trazidas para o âmbito da sexualidade para trabalhar esses aspectos que estão envolvidos na dificuldade que está circunscrita e junta na ejaculação precoce. Em geral, as psicoterapias de grupo ou psicoterapias breves, que é a modalidade que está sendo estudada nesse artigo, ela tem geralmente menor resistência e menor desistência dos pacientes do que uma psicoterapia longa. Então, é o que a gente fala, é chegar e focar o tratamento, traçar as estratégias para ajudar esse homem a resolver essa queixa pontual que ele está. E quanto mais focado e breve for o tratamento, mais resultados positivos a gente consegue em termos de processo de psicoterapia. Esse outro estudo é um estudo da Universidade do Texas, que é uma meta-análise com 48 pesquisas. Do ponto de vista da ejaculação precoce, o que ela auxilia os profissionais da área de saúde mental a trabalharem? Primeiro que ela traz que 60% dos homens não conversam com as suas parceiras sobre a dificuldade sexual. Eles encontraram uma correlação positiva entre casais que tinham uma comunicação sexual ruim e a ejaculação precoce. Então, quanto pior a comunicação, maior a chance desse homem ejacular de forma precoce. As parceiras, em geral, estavam preocupadas com a excitação e com a função erétil, não comunicavam as suas preocupações para esse homem. O diálogo comprometido, geralmente, agravava e facilitava com que as soluções de problemas fossem mais difíceis e mais demoradas, agravando o sofrimento tanto interpessoal, quanto o sofrimento pessoal do paciente, quanto da parceira. Esse, por final, para a gente poder conversar, é um outro poema que eu trouxe. Quando a gente fala de amor e de sexo, de ejaculação, de contato, eu trouxe esse poema para a gente poder encerrar a aula e pensar em termos de ato sexual, de relações sexuais. Obrigada. Primeiramente, eu queria agradecer ao Departamento de Disfunções Sexuais Masculinas e o Fernando pelo convite para estar participando hoje aqui com vocês. Já vou antecipadamente aqui dizer que a gente começa a pesquisar e tentar trazer os artigos mais atualizados, e tem, ao mesmo tempo que às vezes a gente reclama que falta coisa, a gente vai encontrando coisas bastante interessantes. Vou tentar mostrar um pouquinho do que eu achei aqui nesse tempo que me coube dentro do tratamento farmacológico. Bom, então a gente começou, né, com uma explanação bem bacana do Fernando, dando esse início. A Fernanda nos falou sobre tratamento psicoterápico, o Alberto vai vir com tratamento fisioterápico. Estou aqui propondo, né, uma fala de medicamentos. E aí, como que a gente escolhe qual que é o melhor tratamento para esse paciente? Eu trago para vocês uma diretriz que foi feita em 2013 e publicada em 2014 pela Sociedade Internacional de Saúde Sexual. E, claro, né, depois de você descartar quadros orgânicos, fazer um exame físico, uma história, uma anamnese muito bem feita, no caso de, sim, é um paciente com ejaculação precoce ou prematura, né? Bom, a gente vai verificar se ela está sendo secundária a uma outra disfunção sexual, por exemplo, uma disfunção erétil, e se no caso isso estiver acontecendo, primeiro vai ser manejado, né, a disfunção primária. Não sendo isso, tanto nas ejaculações adquiridas quanto ao longo da vida, aqui o que esse manual traz, essa diretriz traz, é que vai ser baseado na preferência do paciente essa escolha do tratamento. Ele coloca como opções, né, psicoterapia, comportamental, farmacoterapia ou a combinações dos tratamentos em ambos os casos.
falando um pouquinho do que a Fernanda trouxe, né, do tratamento psicoterápico, esse mesmo guideline fala para a gente, né, uma integração de abordagens, tanto psicodinâmica, cognitiva, quanto comportamental. Na psiquiatria a gente tem, por ter muitos estudos para amplas patologias, transtornos psiquiátricos, né, assim, que comprovam a eficácia da TCC, a gente muitas vezes faz indicações desse tipo, e quando a gente vai olhar para o histórico dentro da sexualidade, comportamentalmente falando, tem mais, como a Fernanda comentou, né, Stop Start, Squeeze, que lá atrás foram estudos que mostraram resultados muito interessantes, mas que depois não foram replicados. E hoje a gente percebe na prática clínica que não trabalhar as distorções cognitivas desses pacientes, pouco provável que eles tenham uma boa evolução no tratamento. Como a Fernanda comentou, né, um modelo de duração breve. Os experts desse guideline, né, fala que embora estudos melhores desenhados sejam necessários, eles também motivam o tratamento psicoterápico, né, e os objetivos desse tratamento psicoterápico: desenvolver habilidades sexuais para retardar o tempo ejaculatório, melhorar a autoconfiança sexual desse paciente, uma redução da ansiedade de performance. E isso que é bastante importante, que eu quis falar um pouquinho do tratamento psicoterápico aqui, para ir para esse próximo slide, que é essas resoluções das questões, né, interpessoais e psicológicas. Então, o que esse guideline fala sobre tratamento combinado? Existem estudos que mostram, né, vai ter uma rápida melhora sintomatológica, pensando em ação medicamentosa, pela questão da psicoterapia, abordando essas questões psicológicas, interpessoais, né, de relacionamento. Você vai ajudar, né, tanto porque são questões que podem precipitar a ejaculação precoce, podem ser questões mantenedoras da ejaculação precoce ou até consequências depois do início de uma ejaculação precoce. E então os estudos comprovam uma superioridade. Nesse guideline ele cita 3 estudos, superior a apenas a farmacoterapia isolada, e também quando engloba a disfunção erétil, também versus a psicoterapia isolada. Então, sempre que possível, o tratamento combinado parece ser o mais interessante. Dentro dos tratamentos farmacológicos, o que a gente tem disponível? Maioria dos estudos, dos artigos, dos guidelines trazem para a gente dapagliflozina, os antidepressivos serotoninérgicos, anestésicos tópicos, inibidores de fosfodiesterase e o tramadol. Isso pensando na parte do tratamento farmacológico. Dentro dos antidepressivos serotoninérgicos, bom, a ação deles basicamente vai ser bloquear a recaptação no axônio ali da serotonina, né? Então ele acaba estimulando ali os receptores de serotonina nas membranas pós-sinápticas e acaba aumentando essa neurotransmissão serotoninérgica. Embora seja um dos tratamentos mais utilizados, ele ainda é off-label, não consta em bula e possui nível de evidência 1A. Como que a gente costuma fazer esse tratamento? Vou ainda me ater aqui ao que o guideline traz. Ele fala, né, sobre possibilidades, por exemplo, sob demanda, o uso da dapagliflozina, já vou falar um pouquinho mais dela. O único que tem, desses medicamentos, a única que tem aprovação para isso, em mais de 50 países. Sertralina, fluoxetina, que são medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, clomipramina, que é de uma outra classe medicamentosa, que são dos tricíclicos, e a indicação de usar de 3 a 6 horas antes da relação sexual, e os estudos mostram que, comparado ao uso contínuo desses medicamentos, nesse caso, sob demanda, quando o paciente vai tomar apenas antes da ejaculação, geralmente ele tem um menor retardo ejaculatório, comparado ao uso contínuo, né? O que na prática a gente também observa? Esses medicamentos trazem efeitos colaterais, né? Tanto que quando a gente começa o uso contínuo do medicamento, é comum nos primeiros dias o paciente muitas vezes ter uma dor de cabeça ou náusea, alguma queixa nesse sentido. E se o paciente descontinua o tratamento, como a gente às vezes está seguindo um tratamento, o paciente descontinua abruptamente esse uso contínuo, ele também pode fazer esses mesmos sintomas que a gente chama de descontinuação. Não que eles causem, né, esses medicamentos causem dependência, mas pode fazer esse tipo de efeito. Então, você imaginar um paciente que vai ficar toma, para, ele tem tantos efeitos iniciais quanto aqueles que às vezes tomam alguns dias seguidos e param, esses sintomas de descontinuação, né? Então, acho que não seria tão interessante. Quando a gente vai falar de antidepressivos serotoninérgicos no uso contínuo, um dos estudos, ele traz que tempo de latência ejaculatória, né, intravaginal,
com o uso da paroxetina, foi capaz de aumentar 8,8 vezes, né, comparado a antes do uso do medicamento, né? Então teve esse retardo ejaculatório bastante importante. Aqui ele traz algumas dosagens mais comuns de serem utilizadas dentro dos estudos que estavam estudando, né, na ejaculação precoce. Vou te dizer que na psiquiatria, né, paroxetina a gente usa para outros transtornos, no geral, até 60 miligramas, sertralina em bula máxima é 200 mesmo, fluoxetina até 60, 80, citalopram também é 40, e clomipramina, né, por ser um antidepressivo mais antigo, desse outro mecanismo de ação tricíclico, costuma ter mais efeitos colaterais. Então, na minha prática, eu evito esse medicamento, mas vários guidelines indicam, né, vários profissionais de saúde usam, mas ele costuma ter um pouco mais de constipação, um pouco mais de boca seca, sonolência, né, o que muitas vezes vai prejudicar na aderência do paciente, vai acabar comprometendo. E como que é a ação desses medicamentos? Bom, em torno de mais ou menos 5 dias ele já começa a observar um retardo ejaculatório, e para a gente ter o efeito terapêutico do medicamento, por exemplo, estou tratando um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, mais ejaculação precoce, né, um efeito, por exemplo, na ansiedade, ou um efeito antidepressivo, costuma ocorrer mais ou menos em 2, 3 semanas a partir do uso. Alguns estudos falam que, assim, dificilmente o paciente tem redução da libido. Na prática, a gente observa com alguns pacientes, mas não é o mais comum. No entanto, é mais comum em pacientes que estão depressivos. Só que quando a gente vai ver estudos falando sobre disfunções sexuais causadas por antidepressivos, no geral, pacientes deprimidos que respondem bem à ação do antidepressivo, eles também costumam melhorar a esfera sexual como um todo, né, a satisfação sexual como um todo. E aqui a gente tem que ficar bastante atentos, né, ao uso dos antidepressivos no caso dos pacientes com transtorno de humor bipolar. Se a gente prescreve um antidepressivo de ação serotoninérgica num paciente com transtorno de humor bipolar, que ainda não tem diagnóstico, ou que está sem tratamento, a gente corre bastante o risco de desestabilizar muito o quadro desse paciente, ou até fazer um quadro de virada maníaca, né, que ele vai para os sintomas de hiperativação. Falando da dapoxetina, é um medicamento também com ação serotoninérgica, nível de evidência 1A, então, desses tipos de medicamentos com ação em serotonina, é o único aprovado. Geralmente uso sob demanda, né, 1 a 2 horas antes da relação sexual, e tem estudos falando que na dose de 30 miligramas teve um aumento aí da latência do tempo ejaculatório intravaginal em 2,5 vezes com 30 miligramas, 3 vezes com 60 miligramas, efeito colateral, né, geralmente dose dependente, os mais comuns, náusea, diarreia, cefaleia, vertigem. Tem vários estudos que falam, né, que muitas vezes a dose mais elevada não vale a pena frente aos efeitos adversos, e com o tempo vai aumentando a taxa de descontinuação de uso pelo paciente por esses efeitos. E no Brasil a gente acaba ainda não tendo ele industrializado, muitas vezes a gente vai ter que mandar manipular diferente em outros países. Um outro tipo de medicamento, mas aí de ação tópica, que a gente também pode contar, né, são medicamentos do tipo lidocaína, associados ou não com prilocaína, possui aí formulações como gel, creme, spray, também nível de evidência 1A, aplicação geralmente 5 a 20 minutos antes da relação sexual, tem estudos que variam bastante aí, o quanto ele pode aumentar esse tempo, esse retardo ejaculatório, né, mas um deles fala em 6,3, quando a gente prescreve, né, sempre orientar o paciente de lavar o pênis depois de ter usado esse anestésico antes da relação sexual, também, né, o uso de camisinha, porque o parceiro ou a parceira que ele tiver, no caso, se ele estiver penetrando, né, pode acabar sofrendo aí por ação do anestésico também, e tem aqui a descrição de alguns artigos que para algumas pessoas pode fazer uma inibição aí do reflexo medular ejaculatório, dificultando a ejaculação, né, para o paciente. Então a gente tem que avaliar a cada caso. Inibidores de fosfodiesterase, então os famosos Viagra, né, tadalafila, a sildenafila, o Cialis, boa parte dos estudos indicam quando existe uma comorbidade com a disfunção erétil. E uma parte deles falam talvez até por uma redução da ansiedade de performance. Em monoterapia,
geralmente, e vou falar desse guideline, né, da ISSM, ele fala que várias revisões sistemáticas não comprovaram uma evidência robusta de eficácia para usar ele sozinho. Nível de evidência 4D para os casos de ejaculação ao longo da vida primária. A Associação Americana de Urologia não recomenda os inibidores de fosfodiesterase em monoterapia, assim também como a ISSM, né? Já a Associação Europeia faz essa recomendação, e eu até daqui a pouco mostro aqui, que é esse estudo que consta no guideline da Associação Europeia, onde eles buscaram os artigos e eles usaram como critério de exclusão os casos de disfunção erétil. No total, eles conseguiram selecionar, depois de ir excluindo, né, os artigos que não correspondiam aos critérios de seleção. Eles chegaram a 7 trabalhos, com 471 pacientes, e eles nos mostraram que tiveram aí um aumento significativo do IELT nesses pacientes, e também de satisfação sexual, né, que foram mais significativos, significativamente mais efetivos do que o placebo nos tratamentos para ejaculação precoce. Esse é um estudo de 2019, né, um pouquinho mais recente. Qual que é uma outra opção de medicamento? Tramadol, um analgésico, né, da classe dos opioides. Então, ele vai agir, ainda de forma não muito clara, mas consta também um efeito anestésico e uma inibição da recaptação de serotonina e noradrenalina. Alguns estudos mostram que pode ter alguma redução da eficácia ao longo do tempo dos pacientes. Geralmente os pacientes vão usar sob demanda, né? Qual que é o problema? Que um risco grande de dependência para esses pacientes, e geralmente a gente vai considerar apenas quando essas outras alternativas que eu comentei anteriormente falharem. Um dos estudos, ele traz aqui, na verdade, uma série aqui de estudos, né, com dosagens de 25 a 50 miligramas, e o quanto aqui aumentou do IELT em número de segundos, né? Por exemplo, um deles fala de 19 segundos, vai lá para 4 minutos, né, de tempo de ejaculação, de tempo de penetração, né, para aí obter ejaculação. Alguns mostram um pouco mais, e também mostra aqui que é dose dependente. Então, doses mais altas, como de 100 miligramas, nesse último estudo que está na tabela, né, mostra um aumento muito expressivo. Um dos mais recentes que eu encontrei foi esse artigo, essa revisão sistemática, que também consta no guideline da Associação Europeia de Urologia, comparando, então, a eficácia e a segurança dos medicamentos. Foi um estudo realizado por chineses, mas que com um banco de dados desde PubMed, Medline, tem várias bases de dados que foram utilizados. E aí, o que eles nos trazem? O que é interessante, né? Qual que é aqui um ranqueamento dos medicamentos que foram mais eficazes? Eles separaram nos tratamentos em que constava com duração de menos de 8 semanas, e incrivelmente aqui cremes tópicos aparecem no primeiro lugar, seguido de associação de inibidor seletivo de recaptação de serotonina, né, que são os antidepressivos serotoninérgicos, com o inibidor de fosfodiesterase, tadalafila, sildenafila, e aí em terceiro lugar, por mais impressionante que possa parecer, aqui o inibidor de fosfodiesterase em monoterapia, e que é o que o guideline da Associação Europeia traz, né, do tipo, olha, tem esses resultados aqui nos falando que em monoterapia também é eficaz. E aí ele traz na ordem, né, então do mais eficaz para o menos eficaz, e aí ao lado ele compara tratamentos de mais de 8 semanas, em primeiro lugar, associação de inibidores seletivos de recaptação de serotonina mais inibidor de fosfodiesterase. Lembrando que lá atrás eu trouxe para vocês o nome de alguns dos ISRS, que são os que são citados nesses artigos, mas tem outros artigos que também citam, por exemplo, esse talopram, que não consta ali, né? Aqui mesmo, nesse tratamento de menos de 8 semanas, ele traz até duloxetina, que é um medicamento dual, que tem uma ação serotoninérgica e noradrenérgica, né? Então, assim, a gente sabe, no geral, que todo medicamento que vai ter uma ação serotoninérgica vai, muito provavelmente, ter um retardo ejaculatório. Tem artigos que falam que 80% dos homens vão manter
com esse retardo ejaculatório, né? E uma parte acaba depois perdendo esse efeito após algumas semanas ou meses de uso. Então, finalizando, dentro das recomendações da Associação Europeia, né? O que ela traz para a gente? Tratamento de disfunção erétil ou outras disfunções, né, prostatites e tudo mais, uso de dapoxetina e de anestésicos, né, tópicos, locais, lidocaína, prilocaína, spray, como primeira linha de tratamento para ejaculação ao longo da vida, aquela que o paciente tem, né, desde o início da vida sexual, o uso off-label, né, de outros agentes anestésicos como uma via alternativa a, por exemplo, um paciente que não quer fazer um tratamento via oral, né, junto a inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o uso de tramadol, então, sob demanda, mas como uma alternativa fraca comparado aos antidepressivos serotoninérgicos. E aí, como eu estava comentando anteriormente, né, o uso de inibidor de fosfodiesterase em monoterapia, sozinho, ou em combinação com outros tratamentos em pacientes, mesmo sem ejaculação, mesmo sem a disfunção erétil, né, e traz também como um efeito fraco o uso da psicoterapia, mas que particularmente percebo, né, na prática clínica e tanto dos colegas que a gente encontra como uma parte dos estudos que, sim, eles não são tão bem desenhados, mas também nos mostram ainda bastante eficácia da psicoterapia. Finalizando, trago para vocês que na CID-11 teremos alguma mudança aqui, né, sobre a descrição da ejaculação precoce. Embora a ISSM, embora a DSM-5 sempre vinha considerando, né, uma duração de tempo de penetração, de tempo ejaculatório intravaginal, a gente sabe que existem pessoas gays, pessoas bissexuais, pessoas pansexuais e que têm práticas, ou mesmo heterossexuais, que não têm práticas penetrativas, né, vaginais. Então, aqui na CID-11, que ano que vem começa a valer, ele traz, né, ou outras formas ou estímulos sexuais relevantes, né? E lembrando que, por exemplo, critério diagnósticos, né, do DSM-5, como ele é um manual da psiquiatria, ele acaba entendendo que a ejaculação precoce você só vai poder entender com aquele paciente que não tem problemas relacionais, não tem hipotireoidismo e hipertireoidismo, não tem nenhum outro fator, o que é muito difícil, né, porque geralmente existe algum outro fator associado. E aqui a CID-11, ela vai ter uma subcategoria para a gente poder também descrever associado a que tipo aqui de fator que essa ejaculação precoce se encontra. Agradeço e passo a palavra para o Alberto Bona, que vai trazer aqui novidades para a gente, informações sobre a parte fisioterápica. Oi, boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a toda a organização da BENS e também do Departamento de Disfunção Sexual Masculina pelo convite. Fico muito feliz, né, de saber que a BENS ela consegue juntar essa equipe multiprofissional nesses debates, porque isso faz diferença, né? Então, o Eduardo falou sobre monoterapia e também a possibilidade de mais de uma terapia no tratamento dessa ejaculação precoce. E, assim, eu vou até começar falando sobre isso com vocês. Se vocês vão para um profissional da saúde e esse profissional da saúde te fala para você fazer um tratamento X, mas você vai buscar mais 2 profissionais da saúde e cada um dos outros profissionais falam de outros tratamentos. Então, você vai ficar confuso e você não vai saber o que você deve fazer, né? Então, o que eu venho trazendo para vocês é que é interessante que nós, profissionais que trabalhamos em áreas específicas, com mesmas patologias, né, mesmas doenças, que nós consigamos falar na mesma linguagem, para que esse paciente ele fique mais seguro daquele tratamento que ele vai seguir. Porque quando ele fica seguro do tratamento que ele vai seguir, com certeza ele vai estar muito mais adepto àquilo que você for propor a ele,
né? Então, quando for mais de um profissional, e esse tratamento, o ideal é que ele seja realmente acompanhado por vários profissionais, por isso que nós estamos aqui falando disso, médico, psiquiatra, psicóloga, Fernanda falou bem do tratamento da psicoterapia, então esse tratamento provavelmente vai ser mais eficaz, tá? Só me apresentando, então meu nome é Alberto, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, moro no Rio, sou especializado e sou mestrando em oncologia pelo Instituto Nacional do Câncer, e tenho várias formações em fisioterapia pélvica, que é a minha maior área de atuação. Então, o tratamento, como já foi dito pelos outros colegas, temos tratamento medicamentoso, temos tratamento psicológico, psicoterapêutico, e também temos a terapia comportamental, né? E aí vocês devem estar se perguntando, cadê a fisioterapia? Na verdade, o nosso tratamento, ele entra muito na terapia comportamental, tá? Então, dentro da terapia comportamental, existem várias vertentes, várias formas de você trabalhar, e geralmente o nosso trabalho, que é um trabalho mais voltado a um tratamento físico, ele entra junto com o tratamento comportamental, tá? Então, eu vou trazer como é que a gente vai trabalhar com esses pacientes. Tá. Já foi dito anteriormente pelos colegas em relação ao reflexo ejaculatório, né? Então, esse reflexo ejaculatório, ele é complexo, né? Precisa aí que essas estruturas estejam em harmonia durante o processo da atividade sexual, para que ocorra o processo da ejaculação. E aí, observa bem no centro que vocês veem as vias aferentes e eferentes, através aí do nervo pudendo. E o nosso trabalho fisioterapêutico vai ser exatamente, principalmente nessa via, né? Então, a gente vai, com o tratamento fisioterapêutico, tentar barrar, né, esse reflexo ejaculatório, tá? Através de estimulação, principalmente muscular, dos músculos do assoalho pélvico, que são importantes tanto na via de emissão, na verdade, principalmente no momento do orgasmo, na via de expulsão, que é quando esses músculos do diafragma urogenital, eles contraem e liberam o sêmen, né, a ejaculação, e é nesse momento, então, que, na verdade, a gente, antes que chegue esse momento do orgasmo, com contrações musculares, já existem alguns estudos que comprovam que a gente barra esse reflexo ejaculatório e aumenta esse tempo de latência, tá? Então, eu trouxe essa imagem da dissertação de mestrado, se não me engano, do Kiguchi, que ele fala exatamente sobre esse processo do reflexo ejaculatório de uma forma bem ilustrativa. Então, vocês percebem que esse músculo que está em volta da uretra é o músculo bulbo esponjoso, nesse caso, que está sendo demonstrado, e que quando essas glândulas, elas liberam esses líquidos para a uretra, há um processo, né, de aferência dessas informações para nível medular, e a nível medular vai ter uma resposta de contração desses músculos, fazendo a liberação desse sêmen. E aí, o que acontece? Alguns estudos já comprovaram que quando há contrações e realizações de exercícios para esses músculos específicos, prévio ao momento do orgasmo, há um controle maior desse reflexo ejaculatório. Na verdade, a gente inibe esse processo e esses pacientes conseguem, então, no momento da atividade sexual, também fazendo contrações dessa musculatura, no momento que estiver próximo ao orgasmo, ele consegue tentar diminuir o estímulo e contraindo o assoalho pélvico, barrando esse reflexo ejaculatório. Tá? Então, essa é toda a teoria em relação ao tratamento fisioterapêutico e vai ser baseado exatamente nessa reabilitação desses músculos, tá? Já foi dito anteriormente pelos colegas, né? Então, a terapia comportamental, inicialmente, ela cresceu bastante com o Simmons, com o Masters e Johnson, tanto com as formas de terapias do Stop Start e a técnica de Squeezing. Essas técnicas, elas podem também ser associadas ao tratamento fisioterapêutico, tanto a sua orientação e educação, tá? Então, a diferença aqui na Stop Start, a parceria, ela vai estimular o pênis até que o paciente sinta a vontade de ejacular, e nesse ponto ele vai ser, então, instruído, né, que a parceria pare o estímulo
e espere a sensação passar até que essa estimulação vai ser reiniciada. O orientado na técnica inicial é que fizesse um momento de 3 pausas até prosseguir o momento do orgasmo. Já na técnica de squeeze, ela é muito similar à do stop-start de Simmons. A diferença é que no momento do stop, né, o indivíduo ele também vai fazer a compressão manual, né, na região da glande para fazer também uma inibição desse reflexo ejaculatório, tá? Então, essas foram as técnicas iniciais descritas por Simmons e Masters e Johnson e que ainda também vem sendo utilizada como uma forma de orientação comportamental desses pacientes para aumentar esse tempo de latência, tá? Com a evolução e novas técnicas foram criadas, alguns estudiosos começaram a pesquisar que, no momento do stop, além de compressão, poderia ser interessante a contração desses músculos do assoalho pélvico. E eles começaram a observar que, nesse momento, contraindo os músculos do assoalho pélvico, próximo ao momento de ejacular, também haveria uma pausa do reflexo ejaculatório, né? Inclusive, já tem estudos que já foram realizados, pegaram a mesma quantidade de indivíduos, o grupo controle e o grupo intervenção. Na verdade, não foi grupo controle e intervenção, pegaram 2 grupos. Um grupo que tinha ejaculação precoce e um grupo que não tinha. O grupo que não tinha muita mais consciência dos músculos do assoalho pélvico do que os que tinham ejaculação precoce. Ou seja, homens que têm essa maior consciência desses músculos, eles tinham uma menor probabilidade de ter ejaculação precoce. Então, esses estudos mostram que, realmente, a contração desses músculos, enfim, além de outros estudos, que pode estar inibindo esse reflexo. Esses são os músculos que eu estava falando para vocês. O bulbo esponjoso e o cavernoso, que fazem parte do diafragma urogenital. O nosso tratamento, eu falei de reabilitação muscular, não vai ser somente isso, tá? Algo que eu sempre foco quando eu vou comentar sobre ejaculação precoce e também outras disfunções sexuais, é que é um papel do terapeuta, é um papel do profissional da área da saúde, educar e orientar o paciente. Então, é muito comum os pacientes, quando chegam na consulta fisioterapêutica, não entenderem o processo que eles estão passando. Eles não entendem o que é ejaculação precoce, quais são os mecanismos que levaram esse paciente a desenvolver essa ejaculação precoce, eles não entendem como é o processo de ejaculação, eles não entendem a importância, por exemplo, dessas técnicas ou do uso do medicamento. Então, nós, profissionais, temos que orientar os pacientes, educá-los, tá? E, geralmente, isso não dá para fazer uma conversa de 10 minutos. Então, infelizmente, sabemos que há um processo realmente dificultoso de você ter um tempo bom para você conversar e orientar esses pacientes, mas é necessário, tá? E a maioria dos guidelines já trazem a importância exatamente disso, de orientar e educar esses pacientes. E aí vai ser o momento que a gente já vai orientar e educar sobre a importância dos músculos do assoalho pélvico nesse processo ejaculatório, pois aí, esse primeiro momento, ele já vai ter uma consciência da importância desse músculo. No segundo momento, a gente vai avaliar, né, a função desses músculos e vai começar a reabilitação. Então, vamos avaliar, vamos instruir e realizar o treinamento desses músculos. E, caso seja necessário, nós podemos utilizar também outras técnicas para auxiliar nessa reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. Eu vou mostrar uma imagem para vocês a seguir, mas pode ser realizada através da eletroestimulação e ou o uso do biofeedback, tá? Além disso, alguns estudos, eles já vêm trazendo algumas evidências em relação ao uso de masturbadores específicos. Esses dispositivos, na verdade, eles vão ser adjuvantes à terapia comportamental. Então, geralmente, são dispositivos que conseguem dar uma sensibilidade diferente para a região peniana. E junto com a estimulação desses dispositivos, o indivíduo ele faz as técnicas originais que eu falei para vocês, de soft start, do squeeze. E também, nós também vamos entrar na orientação e estímulo de prática de atividade física, que eu até achei interessante que os profissionais ainda não comentaram, e eu vou até mostrar para vocês exatamente isso. Já tem alguns estudos que mostram que a prática de atividade física, ela melhora também
a outras disfunções sexuais, inclusive a ejaculação precoce. E fisioterapeuta trabalha bastante com atividade física e orientação, então também nós podemos estar fazendo a orientação e estimulando essa prática. Eu trouxe figuras, ilustrações para vocês de modos diferentes de fazer essa reabilitação desses músculos do assoalho pélvico. Então, aí, na verdade, é uma progressão de exercícios. Essa avaliação, instrução e progressão dos exercícios, elas são realizadas pelo fisioterapeuta, desde técnicas mais simples, como vocês veem em cima de um paciente em decúbito dorsal, fazendo uma contração. Esse momento vai ser ótimo, porque o terapeuta ele vai conseguir visualizar bem a contração desses músculos, é claro, paciente despido, e também nas trocas e mudanças de postura, com realização de movimentos e exercícios físicos mais complexos. Lembrando que esses exercícios, eles são orientados pelo fisioterapeuta e treinados no consultório, mas é muito importante que esse paciente faça em domicílio, tá? Então, por isso que eu vou mostrar algumas evidências para vocês. Muitos estudos mostram que a terapia, a reabilitação é feita em domicílio após o fisioterapeuta avaliar e instruir o paciente a fazer essa utilização desses músculos. Esses são os recursos que eu falei para vocês que podem ser utilizados em associação com a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. No lado esquerdo, vocês veem o biofeedback. Então, o biofeedback, ele é um dispositivo que vai captar, né, as informações da contração muscular e, captando essas informações, ele vai gerar, nesse caso, que é um biofeedback eletromiográfico, imagens, jogos interativos, onde o indivíduo ele vai conseguir ver a contração dessa musculatura em jogos, e isso vai fazer com que a terapia ela seja não tão monótona, diferente, interativa, tá? E do lado direito vocês veem a eletroestimulação. A eletroestimulação ela pode ser feita tanto intracavitária quanto superficial. Os estudos, a maioria deles, eles fazem eletroestimulação intracavitária. O que é isso? Um dispositivo ele vai gerar uma corrente elétrica que vai fazer contração muscular. E geralmente, a eletroestimulação ela é indicada para pacientes que têm uma função muscular ruim desde o primeiro momento da avaliação. Tá? Então, ela vai ser adjuvante, principalmente nessa percepção dessa musculatura e na contração muscular nesses pacientes com função ruim. E aí, eu vou trazer agora algumas evidências para vocês desses tratamentos que eu falei anteriormente. Então, um grande pesquisador em relação a esses tratamentos de reabilitação dos músculos do assoalho pélvico é um urologista, na verdade, é o Pastore, ele é um urologista italiano. Então, o Pastore, ele já publicou vários artigos em relação à reabilitação dos músculos do assoalho pélvico para ejaculação precoce. Nesse caso, ele é um estudo prospectivo, ele acompanhou 40 pacientes com ejaculação precoce, e eles eram orientados a fazer a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico através de 20 sessões durante um período total de 12 semanas. As sessões eram realizadas por 60 minutos. Nos 20 primeiros minutos, os pacientes faziam a reabilitação da cinesioterapia pélvica. Nos outros 20 minutos, a eletroestimulação intracavitária. E nos outros 20 minutos, a reabilitação dos músculos com o biofeedback. Todos os pacientes desse estudo tinham ejaculação precoce vitalícia e haviam tentado já diferentes tipos de tratamentos, como anestésicos, antidepressivos, serotoninérgicos, os inibidores de fosfodiesterase, e não tinham boa resposta com esses tratamentos. Ou seja, pegou pacientes que não haviam tido boas respostas com esses tratamentos medicamentosos. E olha que interessante nesse estudo dele. Vocês veem o antes e depois de 6 meses, a mudança em segundos desse tempo de latência, tá? Então, sim, né, nesse estudo, é um estudo prospectivo, então tem seus problemas metodológicos, mostrou que houve diferença estatística em relação ao tempo de latência. Pastore também fez um ensaio clínico randomizado. Esse ensaio clínico randomizado, ele fez 3 grupos, né? Separou em 3 grupos. O grupo 1 só fez a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. O grupo 2 fez o uso da dapoxetina sob demanda por 30 miligramas. E o grupo 3, dapoxetina sob demanda por 60 miligramas. Também muito interessante, olha os resultados desse controle do reflexo ejaculatório.
No grupo 1, 57% tinham esse controle, no grupo 2, após tratamento, 62%, no grupo 3, 72%. Ou seja, da paroxetina foi melhor do que os músculos do assoalho pélvico. Mas vocês veem também que o assoalho pélvico, né, a reabilitação, foi interessante e também teve uma boa melhoria do controle do reflexo ejaculatório. E aí eu pergunto para vocês, será que não seria interessante um grupo 4 com o uso da reabilitação mais da paroxetina? Provavelmente sim, mas eu não posso comprovar, tá? Então, por isso que eu falo, mais uma vez, que a equipe em conjunto pode fazer diferença, tá? Ele acabou utilizando a mesma forma de reabilitação do estudo passado, que foi o estudo prospectivo, tá? Então, só para vocês verem que a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico, nesse caso sozinha, também foi eficaz para a ejaculação precoce. Eu tinha comentado com vocês em relação ao uso de masturbadores, eu trouxe um dos estudos, mas já teve outros também publicados. Eles chamam esse tipo de treino como um treino de controle esfinteriano, tá? Esse do lado direito embaixo é o tipo de masturbador que esse estudo do Rodrigues, que é um espanhol, ele utiliza. Então, no grupo 1, os pacientes só fizeram a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico, e no grupo 2, o treino do assoalho pélvico mais o masturbador. Ele viu que no grupo 2 foi melhor que o grupo 1, tanto no tempo de latência quanto na melhora dos sintomas, mas os dois foram eficazes, tá? Para ejaculação precoce. Vocês veem como foi o programa de exercícios aqui. Eles dividiram os programas de exercícios evoluindo a cada período, né, na primeira semana, da segunda à quarta, da quinta, sexta e sétima, e houve uma evolução nos procedimentos. Exemplo, na primeira semana, os pacientes eram orientados a fazer o uso desse masturbador 4 vezes por semana, se atentando ao momento próximo a esse momento ejaculatório. Então, seria um momento dele descobrir esse músculo do assoalho pélvico, então já era orientado ele fazer as contrações desses músculos. Entre a segunda e quarta, ele fazia também por 4 momentos por semana, tinha que ativar esses músculos no momento do stop, e no momento do stop fazer a reabilitação dos músculos do assoalho pélvico. Da quinta a sexta semana, também era similar. A questão é que aqui já você poderia orientar que o paciente poderia ejacular, né? E na sétima semana o paciente já poderia estar na atividade sexual com coito, tá? Então vocês veem que há uma evolução aí desse tratamento. E aí, esse é o estudo que eu estava falando para vocês em relação à atividade física. Também foi bem interessante, foi um ensaio clínico randomizado. Ele dividiu em 3 grupos. O grupo 1 utilizou só da paroxetina sob demanda, de 30 mg. O grupo 2 fez atividade física moderada. E o grupo 3, atividade física mínima. O grupo 2, o que era essa atividade física moderada? Corrida moderada, que faz o paciente respirar um pouco mais forte do que o normal, por pelo menos 30 minutos por 5 dias na semana. E olha que interessante nesse gráfico. A gente observa que próximo ao 30º dia, o grupo de atividade física moderada teve quase os mesmos benefícios, foi bem similar ao grupo da paroxetina, tá? Então, fica mais uma pergunta no ar. Será que se os pacientes tivessem feito da paroxetina sob demanda, mais atividade física moderada, eles não teriam mais ganhos nesse tempo de latência, né? Então, acho que é bastante interessante também trabalharmos com a orientação de prática de atividade física. E aí, mais uma vez, eu termino, né, essa apresentação falando com vocês da importância da equipe multi e interprofissional. Então, nós temos aí e devemos, na verdade, estar encaminhando esses pacientes para os colegas para fazer um tratamento mais eficaz possível, tá? Obrigado aí pela oportunidade. Bom, pessoal, já estamos aí com quase 1h30, né, de apresentação, somando todos os eventos de hoje. Eu até prometi no chat aí a gente responder perguntas, mas pelo avançar da hora, a gente vai ter que deixar esse momento aí, talvez para os nossos grupos, né, de discussão da BENS. Quero, então, me colocar disponível e colocar aqui todos os nossos palestrantes também, que estão aí nos mais diversos grupos, seja um grupo geral da BENS, como dos seus respectivos departamentos.
Também agradecer, né, pessoalmente aí, a Fernanda, ao Eduardo, ao Alberto, de toparem essa missão comigo, né, de fazer uma abordagem justamente aí no que conseguimos, que era algo multidisciplinar e multiprofissional, e agradecer a todos aí que permaneceram conosco até agora. Então, fica aí o meu muito obrigado, e nos vemos aí nos próximos encontros da Bens e agora no nosso site também. Tchau, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, pessoal.